Muito bom dia mais uma vez para todas e todos, o nosso painel também. Sejam bem-vindas, Júlia, Isa, seja bem-vindo também, Thales. Conexões que transformam da Rocinha Serra o Pista e os novos territórios da inovação. Deixa eu colocar o nosso tempo aqui, acho que a gente vai receber ali de volta, mas para eu garantir. Só um pouquinho. 40 minutinhos, está ali no cronômetro. Eu vou abrir para a gente poder, vocês poderem se apresentar, né, quem são vocês, de onde vocês vêm, rapidinho, fazer essa primeira apresentação, depois a gente compartilhar aqui uma reflexão. Eu só queria compartilhar com vocês, para quem ainda não saiba, o PISTA é um programa de inovação social, tecnológica e ambiental voltada para o desenvolvimento de territórios de periferia. Ele começou na Rocinha, né, uma iniciativa da Secretaria de Ambiente do Governo do Estado com o PNUD e a FAPERJ, um investimento da FAPERJ para a inovação. E teve uma experiência muito exitosa na Rocinha, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, e ele teve um segundo edital esse ano, que envolveu aí as comunidades do Complexo do Alemão, né, as favelas da Maré e Petrópolis, Cidade de Deus também, obrigada, e Petrópolis. Então, Petrópolis, esse ano, né, as comunidades daqui puderam se inscrever. E aí, qual era a nossa ideia? A gente fala de inovação, a gente fala de território, a gente fala de sustentabilidade nesse evento. Então, a gente vai ter lá a pegada da indústria, a pegada mais hard, técnica, e a gente também precisa falar de inovação com impacto social. E esse painel, então, ele foi desenhado para isso, né? Era até para estar aqui um amigo, que eu deixo um abraço, o Aranha, uma pessoa muito importante para esse movimento, entusiasta desse assunto, não pôde estar aqui com a gente, mas eu agradeço, né, a vinda da Isa e da Júlia da Rocinha. Então, eu vou entregar para elas um pouco para falar, mas é muito importante a gente criar essas conexões. A gente ouviu aqui na fala inicial sobre colaboração, na segunda fala também. Então, a gente precisa fazer esse intercâmbio de experiência, de potencialidade, né, e também as conexões para que a inovação chegue a mais pessoas possíveis e ela seja a mais diversa possível. Então, eu vou pedir para fazer uma primeira rodada rápida de apresentação para depois a gente aquecer aí. Vou deixar a Júlia começar. Espera aí que eu não estou te ouvindo, Júlia. Bom dia, vocês me escutam agora? Uhum. Ótimo. Eu sou a Júlia Veríssimo, eu tenho 26 anos, eu tenho uma ecobarbearia, né? Eu tenho uma barbearia focada no público LGBTQIA+, no território da Rocinha, e ela se transforma em uma ecobarbearia através do PISTA. Essa é a ideia de negócio que a gente elaborou juntos. Me chamo Isabela Botelho, hoje estou como coordenadora do PISTA na Rocinha, mas venho aí fazendo um trajeto na relação de incubação, desenvolvimento de negócios de impacto na Rocinha. Agora. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales Gomes, estou coordenador do PISTA Petrópolis, tenho uma trajetória empreendendo, já passei por empresas privadas, já trabalhei em grandes empresas, por exemplo, na área de telecomunicações, e também coordenei um programa de implementação tecnológica na rede de educação do Estado em 2022, então venho atuando aí nos últimos anos nessa interseção de inovação, educação, impacto social, e agora estou com essa missão de aprender muito com a Isa, que já traz uma experiência, uma bagagem no PISTA Rocinha, para que a gente dê uma contribuição e traga também esse movimento no PISTA Petrópolis, né? Vejo o PISTA como uma grande oportunidade da gente acelerar e contribuir com os atores que já estão remando aqui desde quando tudo era mato, né, Thaís? Como o Serratec, que traz aí um legado do Petrópolis Tecnópolis. Então, estou muito feliz de assumir esse desafio de dar essa contribuição para o PISTA Petrópolis chegar no próximo nível, aprendendo muito com a experiência da Rocinha. Que bom. A gente pode trocar o radinho aqui do Thales, porque está com bastante interferência.
E eu vou aqui você está me ouvindo fora, né? Tá. Vou organizando aqui as primeiras perguntas. Queria, Isa, primeiro para você, a Isa é a mais madura na experiência do Pista nesse painel. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa meta-inovação que é o Pista, né? O Pista já é uma inovação para inovação. Porque a gente... Aí tem duas perspectivas que eu queria que você falasse. É o nosso olhar que o território de favela e de periferia pode ser um lugar de inovação. É um olhar da sociedade para isso. E também é um olhar de quem está dentro, né, da favela, da periferia. E cria essa perspectiva de, beleza, eu estou aqui, posso inovar também. Eu acho que isso já é uma provocação inicial. E também dizer um pouco como o Pista vem transformando esse território da Rocinha a partir da experiência que vocês estão vivendo. Então, vou trazer um pouquinho de uma... Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Já viu aqueles vídeos memes e fala assim, um dia a NASA vem. Acho que favela tem dessa coisa de inovar. Eles dão soluções o tempo inteiro de alguma coisa, de possibilidades. Se a gente for ver as estruturas, né, que tem na favela, é uma inovação ali, porque não pode ser desenhada por engenheiro, por nenhuma pessoa. Então, o território é muito inovador e toda hora está inovando alguma coisa, toda hora dá soluções a algum problema do cotidiano. Se adapta, né, a logísticas, a internet, a televisão. Então, toda hora eu falo que a favela sempre foi um espaço de inovação. Só que agora a gente está embutindo inovação de uma forma mais comum, corriqueira, que a gente vai falar do Pista, ele não é só, quando a gente pensa em inovação, a gente sempre traz a tecnologia mecânica, né? E aí existe a tecnologia social, a transformação do território pelas novas formas de se adaptar. Então, ambiental, como ela vai trazer aqui a fala dela, explicando, né, como a gente traz uma tecnologia de processos, né, ambientais, como a gente pode mudar. Então, o Pista começa a olhar esse território como potência. Ali sempre foi uma potência criativa, uma potência de desenvolvimento, sempre aconteceu isso. E como a gente pode trazer os fomentos para aquele território trabalhando da melhor forma. Sempre existiu o fomento da FAPERJ, ela sempre foi direcionada para fora, para os estudantes, para a universidade fazer um processo, e foi pensando nisso, como a gente traz, né? Quando eu estava, não sei se eu não cheguei a vir aqui em Petrópolis, não cheguei a fazer, mas eu falo que o edital a brincadeira é o seguinte: todo mundo já pediu dinheiro para banco. Você precisava fazer um plano de negócio, você precisa explicar ao banco porque seu negócio está bom. A diferença desse edital do Pista é que você não vai ter que devolver. Então, mas você vai ter que precisar fazer um plano de negócio, fazer o orçamento, fazer o processo inteiro, entender que você vai ter que contratar pessoas, quais pessoas qualificadas que vão fazer parte desse processo. Então, apresentar resultado, toda uma dinâmica. Para você receber um dinheiro de um banco, você precisa apresentar para ele que aquele recurso que ele está botando no seu empreendimento, quanto tempo você vai ter que pagar para ele, é viável ou não é viável. A diferença de um edital é que você não precisa pagar de volta esse investimento. Então, foi dessa forma que eu fui colocando para as pessoas entenderem que era possível participar do edital Pista. E como é desenhado, e hoje, graças a Deus, tem a inteligência artificial, foi mais fácil a adaptação e trazer as pessoas para esse edital. E a gente foi, assim, incrível o movimento. O edital Pista, quando nasce na Rocinha, ele nasce pós-pandemia. A gente traz o primeiro edital que chama Favelas Inteligente, que é da FAPERJ, e foi muito complexo, né, ainda agora nessa outra mesa, falar das cidades inteligentes, né, Smart City. Como a gente vai olhar nas Smart City, essas favelas já tem toda uma dinâmica ali no Rio, que as pessoas moram, vivem, trabalham dentro da coisa. Então, Smart City parte nisso, né? Se você mora, trabalha, caminha, estuda dentro de um mesmo território, você está numa Smart City. Como trazer esse termo, né, para a comunidade, para ser, mas a favela não é inteligente antes?
E aí foi um processo de compreensão sobre termos, né? Vocabulário. E foi transformado, que o PISTA, né, não sei se vocês entenderam, que é Parque de Inovação Social, Tecnológico, Ambiental. Então, trazer toda essa temática para as pessoas compreender que elas já faziam e desenhar da melhor forma que o mercado estava falando do lado de fora, para todo mundo andar quase na mesma linha. É isso que o edital PISTA faz. O que o parque tem tentado fazer é apresentar isso e se tornar mais corriqueiro. Acho que a melhor palavra é isso. As pessoas compreender tudo, o que está do lado de fora, o que está do lado de dentro, e essa compreensão de vocabulário. Muito bom, porque a gente é muito preconceituoso, né? Por isso que eu falei do preconceito de fora para dentro e de dentro para dentro, muitas vezes também, né? Porque, enfim, a gente vai se forjando erroneamente assim. Então, vou trazer essa pergunta agora para a Júlia. Júlia, você é uma empreendedora, né, nascida nesse ambiente pelo que eu pude entender, não sei se você já era empreendedora antes ou se você se tornou com o PISTA, mas você vive na favela da Rocinha. E como é que foi se conectar com essa proposta e pensar numa ideia? Enfim, queria que você contasse um pouco dessa tua história. Eu sou empreendedora por natureza e sobrevivência. A nossa inovação da periferia, ela vem através da sobrevivência. A gente descobre coisas, cria coisas, inova por sobrevivência. O PISTA, ele atravessa para que a gente potencialize, né? A gente teve aqui uma roda de conversa sobre industrialização, potência, inovação, globalização, tudo que a gente já cria. A Isabela estava falando sobre termo e vocabulário. A gente, dentro do território, a gente tem uma própria linguagem, né, desenvolvido ao longo do tempo. Então, quando vem um edital de fora, ele precisa se adaptar à linguagem territorial, para que a gente também entregue. Não é que a gente não possa entregar, mas essa adaptação, esse curso é necessário, para que de dentro para fora e de fora para dentro. Eu sou empreendedora de muito jovem, né, como eu comentei. O PISTA, ele me atravessou na minha busca por conhecimento. Eu já ansiava pelo conhecimento quando o PISTA surge na comunidade. Quando ele surge, ele também surge com inúmeras cláusulas que eu não compreendia. E eu precisei, de fato, estudar e compreender o termo para hoje ter criado tudo que a gente criou e dar o start necessário para o meu negócio. Eu já empreendo assim, no ramo de barbearia, já sou barbeira há 7 anos. E agora, com o investimento do PISTA, a gente quer globalizar a mina do corte, internacionalizar e levar para fora mesmo. A gente traz essa narrativa de ecobarbearia. Então, a gente vai ter captação de água da chuva, energia fotovoltaica, né? A gente vai ter o reaproveitamento do cabelo e barba. Então, a gente vai fazer adubo com o cabelo e com a barba, junto com uma parceria de uma empresa. A gente também vai trabalhar na reciclagem de lâminas de barbear do território. A gente tem muitas barbearias no território e esse lixo não é descartado de forma correta. Então, junto com a minha ideia, junto ao PISTA, a gente também sana essa questão de sustentabilidade e ecologia do material, da logística reversiva, né? Logística reversa. Logística reversa. Então, essa é a ideia do Mina. E o PISTA, ele me impacta como indivíduo, mas eu acredito também que eu, quanto indivíduo, impactarei na sociedade e o meu exemplo será seguido por outras pessoas. É capaz de transformar o lugar onde a gente vive. É capaz a gente se capacitar e compreender a vida lá fora também. E é capaz que a favela em si seja vista como potência de inovação. A minha ideia aqui hoje, junto a vocês no Serratec, é que a favela seja potência de inovação, que volte coisas para dentro e de fora também saia ideias. A gente tem muita potência na Rocinha, a gente é um território rico de tecnologia, de conhecimento, de turismo. E no meu ramo da barbearia, eu posso afirmar sem dúvidas, a gente tem mais de 1000 barbeiros. Então, como é que a gente pode capacitar essa galera e ter potência nesse comércio e também ter referência? Já que o mercado de barbearia, ele tem crescido inumeramente, né? E no ramo de beleza masculina, o homem, ele tem tido uma leitura diferente de si mesmo. Ele tem se cuidado, ele tem se olhado, se enxergado. Então, quando ele consome esse produto, é quando a gente mostra potência no nosso mercado. Então, essa é a ideia da mina do corte.
Muito bom. E a gente precisa falar sobre isso, porque a gente acaba segmentando os territórios, né, por diversas razões. E aí, quando se fala de fora para dentro, de dentro para fora, como se isso não fosse um todo. Como se a gente não estivesse falando de uma cidade, como se a gente não estivesse falando de um estado. Mas é uma segmentação visível e não visível, né? Invisível também. Então, a gente precisa trazer essa inovação estruturada, né, para mostrar que tem muita potência. Então, eu estou falando aqui num lugar de fala para que a gente possa reconhecer o que a sociedade coloca e começar a desconstruir, fazer com que essas conexões sejam mais fluidas entre essas possibilidades. E aí eu deixo aqui a pergunta para o Thales, né? A gente estava falando com a Isa, Petrópolis, a gente não intitula as comunidades como favelas. A gente intitula como comunidade, como periferia, né? E aí isso já... Mas no final, são todos ambientes com várias similaridades e potências que se diferenciam por estar numa metrópole, numa região mais montanhosa, que se estruturou de uma outra forma. Mas a ideia é trazer essa conexão. E aí, Thales, o quanto é importante ouvir a experiência de empreendedores de impacto na Rocinha, que vieram antes, gestores de incubadoras, e nesse processo de estruturação que vieram antes, e também como é que a gente pode também olhar para o nosso espaço como uma potência que pode jogar luz também para esses territórios do Pista. Perfeito, Thaís. Primeiro quero destacar aqui, agradecer o convite, dizer que é muito legal estar num evento que está respirando tecnologia, organizado aí pelo Serratec, pelos parceiros, e que a gente vai vendo ao longo dos anos uma mudança, uma transição no perfil do público, né? E aí quero chamar a atenção para o fato de vocês me darem a honra de dividir o palco com tantas mulheres fortes, potentes, e da gente ver cada vez mais eventos de tecnologia, uma presença mais equilibrada de homens e mulheres. Sei que o Serratec faz um esforço nessa direção, então queria destacar o fato de estar aqui dividindo o palco com tantas mulheres fortes como vocês. Obrigado por essa oportunidade. Em relação a gente agradece também. A gente estava falando isso ainda agora. Que bom. Não participei desse papo na coxia, mas é impossível não perceber como esse movimento está acontecendo e como isso é importante, né, para a gente como sociedade, para a gente crescer juntos. Em relação a... Eu acho que, de certa forma, vocês três falaram, de alguma maneira, sobre linguística, sobre a importância da gente dar o nome certo para as coisas, para os movimentos, para os territórios. Por muitos anos, se eu não me engano, isso mudou a partir do ano passado, depois de muito pressão de movimentos sociais, mas o próprio IBGE chamava a favela de aglomerado subnormal. Todo mundo já tinha ouvido falar nesse termo? Quem não tinha ouvido falar nesse termo? Aglomerado subnormal. A maioria não tinha ouvido falar, né? Pois é. E para mim sempre foi emblemático, Isa, esse exemplo para ilustrar como o Estado às vezes fica distante do chão de fábrica, né, de como as coisas acontecem. E aí, puxando um pouco da fala da Júlia, né, dessa questão da importância de dar um nome certo para as coisas. Ano passado, passaram a reconhecer esse termo favela. E aí a gente, né, puxando o gancho para a sua pergunta, aqui em Petrópolis a gente não chama favela de favela, chama de comunidade. E eu vejo que está aí uma das oportunidades de troca que a gente precisa ter, não só para entender as experiências que deram certo no Pista Rocinha e dos empreendedores da Rocinha, mas também como a gente pode contribuir. Então, eu vejo o Pista Petrópolis numa condição assim sui generis, específica, por ser um território que, em tese, deve abarcar uma cidade inteira, que tem um ambiente muito heterogêneo, né? Tal qual o Rio de Janeiro. 7 fios de cabelo, né? Pois é. Então, assim, quando a gente olha... E isso reflete a cidade do Rio e também o estado do Rio como um todo, né? Acho que Petrópolis tem uma oportunidade de participar desse movimento, também contribuindo com o que está acontecendo aqui. E vejo a oportunidade como essa aqui, de intercâmbio, da gente trazer
empreendedoras da Rocinha que podem se conectar aqui com a Marina, do Recria Papel, com tantos outros, né? Suane, que está na equipe do Pista Petrópolis. Então, acho que essa troca que vocês estão dando a oportunidade aqui também, Thaís, é muito rica. E vejo sim que a gente precisa estar mais perto para aprender com o que a gente já viu e também para contribuir ensinando com o que está rodando aqui em Petrópolis. Bela, fica à vontade. Se você me permite, a gente é amiga íntima, tá, pessoal? E aí, numa conversa nossa sobre identificação, eu gostaria de trazer a fala do Thiago, que quando... Thales. Thales. Quando a gente traz identificação para um território, ele se torna referência de potência, ele entende a sua importância, ele tem reconhecimento. Eu acho que quando a gente fala das favelas de Petrópolis, o que falta um pouquinho é reconhecer. Se reconhecer quanto indivíduo em seu local. E aí, quando a gente se reconhece quanto pessoa, a gente tem a possibilidade de mudar o nosso cenário ao redor. E diante disso, Bela, eu gostaria que você seguisse nessa fala, nessa temática. É difícil, né, quando a gente fala de território e as pessoas não compreendem, né? Eu falo... Quando a Rocinha é difícil, ela é gigante, né? Ela é imensa, todo mundo reconhece, mas o próprio favelado não se reconhece. Essa semana eu fui para Firjan, da indústria criativa, e falando sobre nós somos latinos, a gente não se reconhece como latino. Então a gente tem muito problema territorial, social, de autoconhecimento, aonde que a gente pertence. Se a gente não sabe da onde que a gente é latino, que a gente tem parte de várias camadas aqui, da gente tentar se identificar, a gente precisa se identificar primeiro como ser humano. E aí aqui vai fazer várias conexões. Por favor, a gente faz assim, vamos começar a fazer, vamos daqui para lá, sabe? Para fazer esse network. Acho que o que foi produzido na Rocinha é muito rico, mas tem que ser vivido, tem que ser sentido. A gente não vai conseguir fazer as pessoas entenderem se elas não sentirem, não ver na prática. Tem vários, esse aqui eu conheci ela 2 anos atrás, ela falou assim, eu quero participar de um edital. Eu falei assim, calma aí, vamos trajetando aqui, e comecei a acompanhar. Então, um projeto que nasce aparentemente hoje, que é visto, o Pista é visto hoje, mas são 5 anos de trabalho. Então, acredito que é mais ou menos isso. E é um trabalho contínuo. Você só está começando, Thales. É muito trabalho, é muito processo. E ainda bem, né? Porque a gente tem que começar de algum lugar. O Serratec também. Serratec já tem 6 anos, indo para o 7º ano, mas é isso que a gente brincou, por isso que ele falou no início. No início tudo era mato, aí a gente vai com um facão, abre uma clareira, chama um pessoal, faz um churrasco, uma feijoada, um samba, bate uma laje, se conecta, cria um espacinho, faz um puxadinho, e assim a gente vai caminhando, né? Assim, Júlia, eu queria explorar, no bom sentido, melhor a sua presença e você contar um pouquinho sobre essa experiência, os pontos mais difíceis, o que você percebeu nesse caminhar dessa, que você fala da potência, como é que você se conecta com os outros e com as outras empreendedoras dessa jornada, porque aqui a gente tem também empreendedores pista e eu acho que é muito rico ouvir outras histórias, né? São as histórias que inspiram o mundo a avançar. Então, queria poder te ouvir um pouquinho mais. Eu acho que antes de existir um CNPJ, existe um CPF. E é o CPF que faz surgir o CNPJ. Então, acho que quando a gente vai desbravar esse mato, o querer, o que você quiser, você vai conseguir. Quando você tem um anseio, o querer é como uma semente. A gente planta, a gente rega e um dia ele surge. E quando surge, ele vai ganhando força. Então, foi o meu desejo de querer crescer, de querer adquirir conhecimento, adquirir know-how, que me fez chegar até aqui o Serratec hoje. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu anseio muito pelo conhecimento. Então, quando você tiver uma dúvida, peça ajuda. Não tenha vergonha de não saber algo. Ninguém sabe de tudo. Então, é importante a gente se conectar com pessoas. Tem gente que sabe sobre tecnologia, tem gente que é antropólogo, tem gente que é cozinheiro. Todo conhecimento é válido. A gente precisa se conectar para crescer.
Então, no meu processo, eu precisei fazer inúmeros orçamentos. Então, eu fui me conectando com vários tipos de pessoas, advogados, arquitetos. Eu tive que aprender coisas durante o processo que me construíram como pessoa. Então, tem o Pista, que surgiu e a gente vai executar, mas o legado que isso ficou enquanto Júlia, enquanto indivíduo, a profundidade do saber, de perder a vergonha, de talvez não falar um termo correto, de pedir um orçamento e chegar, de contar a sua história e dizer, eu quero aprender, pode me ajudar, por favor? Acho que também ter a hombridade de entender que você não sabe de tudo, de você tem que pedir ajuda das pessoas, você tem que se conectar com pessoas. As coisas, a matéria, antes de ela estar aqui, ela foi só uma ideia na cabeça de alguém. Então, tudo que um dia foi ideia pode se tornar matéria. E assim surge a Mina do Corte. A minha ideia era uma ideia. Gente, eu surgi com a ideia de não querer ter patrão. Isso é uma falácia. Hoje eu sou o meu patrão e sou a pessoa mais rigorosa do mundo. Mas a gente tem que ansiar pelo conhecimento. O conhecimento ele não é palpável. Ele não é para medir o conhecimento. É um acúmulo de experiências. Então, as minhas experiências fizeram eu chegar até aqui. E para eu estar aqui hoje, são os meus clientes que me fortalecem, porque essas conexões, muitas vezes eu pensei em desistir, mas eles estavam lá comigo. Então, tem a Bela, que eu conheço há 2 anos, mas eu estou 7 anos cortando o cabelo. Tem 7 anos que eu estou batendo na porta. E nesse mercado da barbearia, uma mulher, você não entende quantos estereótipos foi necessário se quebrar. De coisas, de pessoas falando que a gente não conseguia. E hoje, passar no Pista e mostrar assim, cara, a gente é potência. Não só eu, porque atrás de mim, para eu ser a Mina do Corte, tem toda uma galera atrás me sustentando, que são meus clientes. E eles se tornaram famílias, assim. Eu tenho clientes que eu vi o filho nascer, eu vi o casamento acontecer. Então, você vai conhecendo as histórias das pessoas e elas vão ficando dentro de você e fazendo você ficar forte. Cada vez que você aprende algo, você fica mais forte. A gente diz na favela, mais sagaz, mais cria. Você vai aprendendo a vida. Ou, nos termos da nossa periferia, a gente vai aprendendo a malandragem de se conectar, de conhecer pessoas, de saber entrar, de saber sair. Então, o Pista, nesses tempo que eu escrevi o Pista durante 2 meses. E eu acho que a minha maior dificuldade foi o tempo. Porque em 2 meses eu precisei aprender inúmeras coisas, inúmeros termos, inúmeras cláusulas. E eu acho que o que me fez passar foi entender o que eles queriam e amarrar. Porque uma coisa é você ter uma ideia vaga, outra coisa é ela virar um ecossistema em um só. Então a Mina do Corte conseguiu que fosse um organismo. Então, toda a ideia do nosso projeto virou um organismo. E eu espero que o Pista de Petrópolis consiga passar isso para o seu território. Que não é ter só uma ideia, gente. É criar um organismo vivo e que seja a longo prazo. Porque os projetos eles não podem acontecer hoje e acabar amanhã. A gente precisa causar impacto nas vidas das pessoas. E eu estou aqui hoje para causar impacto na minha vida e no meu negócio. Muito bom. Você falou de hombridade. Você falou de hombridade. Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre isso. Eu falei, vou mudar esse termo. Eu vou chamar mulheridade. Para quando eu falar, eu não falar mais hombridade. A gente falou sobre vocabulário, né? São os termos que a gente vai construindo. Não que não possa haver hombridade, mas eu, na hora que eu vou falar, eu vou ter mulheridade para me poder... Estou brincando, né? Uma outra coisa que eu lembrei... quando a gente estava falando sobre vocabulário, sobre potência... uma vez eu fui fazer um material de comunicação de um projeto voltado para a redução de risco de desastres e fui entrevistar uma mãe de um aluno que estava participando desse projeto para poder compor esse material. E aí eu perguntei para ela assim, para você o que é resiliência? Né? A gente tem os termos técnicos. Ela falou assim, é sacudir a poeira e dar a volta por cima. Então, falar com gente que está na lida do dia a dia do território é compreender verdadeiramente onde que a gente encaixa cada coisa, onde que a gente encaixa cada termo. E eu nunca me esqueci que para mim essa é a melhor definição. E aí eu puxo para você, Isa, para a gente falar sobre soft power, né? Sobre esse poder que muitas vezes não é visto, sobre essa potência que está ali. E como é que foi encontrar, fortalecer, trabalhar, impulsionar
né, essas pessoas da favela, para que elas também se organizassem, se direcionassem para os seus negócios, para o negócio. O Pista é um meio, né? Então não é só sobre o Pista, é sobre toda essa jornada de fortalecimento. Eu vou lembrar um pouquinho, acho que essa parte você nem deve saber. Antes de eu estar como coordenadora do Pista, em 2015 eu volto para o Brasil, eu estava morando na Austrália, e eu vou empreender dentro do meu E você é cria da favela. Sou cria da favela, Rocinha. morei na Rocinha, sou nascida e criada na Rocinha, passei 5 anos na Austrália e voltei para a Rocinha. Voltei para a Rocinha e me adaptar com um monte de informações, né? Aquele elástico que puxou e aí voltou naquele território, encontrar naquele território tudo que você já tinha aprendido, e aí eu fui me adaptar. Me informei de tantas coisas e estava aplicando no meu empreendimento. Mas eu olhei para o lado, os empreendimentos eram para trás do que eu estava direcionando. Então, e me incomodava saber que meu empreendimento podia pulsionar rápido eu estava indo em uma potência, eu sabia comunicar e eu olhava para o lado, os empreendimentos não estavam na mesma direção, na mesma comunicação, não estava indo no mesmo processo. E aquilo foi me incomodando e eu passei a não ser mais empresária, mas de produto. Eu queria dar serviço. Eu fui sendo contratada pelo território. Aí eu fui ser gerente do Mirante, e onde que eu hoje tenho uma parceria enorme dentro do restaurante. E comecei a disponibilizar o meu conhecimento dentro do território, para aquelas pessoas que tivessem interesse. E aí eu entrava, brincava, e eu conheço muitos empreendedores de local, sentavam, você já pensou em fazer isso? Já fez isso? Então foi um movimento muito meu, que eu falei assim, vou ficar com um monte de conhecimento aqui, não, peraí, eu tenho conhecimento, vou passar, vou dividir. E foi assim também com a Júlia. A Júlia eu conheci em uma palestra e ela falou assim, eu estou precisando de marketing. Eu falei assim, tá, eu te ajudo. Vem cá que eu vou te ajudar. E aí a gente começou a trajetar a nossa amizade e trabalho. Então, dentro desse soft power, é isso, né? A favela tem uma comunicação, tem essa comunicação de comunidade, dessa relação, as pessoas tendem a trabalhar e estar como comunidade, mas a gente tem DNAs muito específicos, né? Como eu trouxe aqui logo no começo, a NASA um dia entra na favela e fala, nossa... E aí, um pouco tempo atrás, eu fiz parceria com um grupo da NASA. Aí eu falei assim, a NASA já entrou dentro da favela. Porque a gente tem acho que informações, né, muito cariocas que só tem em favela. Tem detalhes que só tem em favela. A gente fala que, apesar da gente morar em um prédio, a questão de comunidade não existe. Ninguém bate na janela do outro para pedir um copo de açúcar. A gente ainda continua fazendo isso dentro da comunidade. A gente continua ainda conhecendo o nome de alguém, falando, e aí, boa tarde, bom dia. As pessoas se cumprimentam. Então, isso é um soft power de favela que é incrível. As pessoas ainda fazem laje junta, ainda se encontram, ainda fazem essa parte de comunidade, ainda é comunidade. Apesar da gente viver hoje em uma comunidade, a gente só fala em comunidade mesmo em WhatsApp. Não está se perdendo essa questão de comunidade. Então, esse é um DNA que a gente tem de favela, que é diferenciado pra caramba. E é isso, né, que a gente não consegue explicar por palavras. O turismo está sendo representado muito bem isso. Quando as comunidades, a Anitta está aí falando totalmente da favela para o mundo. Então, tem algo que é muito diferenciado de favela e pode ser, cada lugar tem, Serratec tem, a Serra tem. A gente estava falando, nossa, que charme isso aqui, né? Quando a gente chega aqui, eu falo assim, nossa, é totalmente diferente. E cada lugar tem sua diferenciação, que os nossos olhos brilham. Então, vai ser diferente. Usar o potencial de cada lugar, isso, né? Usar para seu favor. E aí, quando você fala de DNA, de identidade e
também falando que o Thales está começando agora, então vou trazer esse desafio para o Thales, né? A gente vê, por exemplo, no território da Rocinha, que a Isa teve essa capacidade de costurar, né, de trazer empreendedoras, principalmente empreendedores, criar essas conexões. E eu vejo que esse é o momento que o Pista está agora, né? Identificar quem participou do edital, quem ganhou o edital, e agora a gente tem um grupo, uma comunidade de empreendedores pelo Pista, que diferente, por exemplo, de um território da Rocinha, a gente está falando de uma cidade. Talvez tenha um desafio muito posto aí, porque apesar de ser uma cidade muito diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa diversidade que é esse marco zero do Pista Petrópolis e quais desafios você enxerga nessas conexões, né? E também o que você pode beber dessas outras experiências para ajudar a acelerar essa jornada. Eu gosto de pensar, uma das coisas que eu tenho aprendido ao conversar mais sobre essas experiências bem-sucedidas do Pista, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente pode melhorar, e pensando assim em Petrópolis como um movimento que está começando ainda, eu vejo que existe esse termo, né, a tríplice hélice, que depois virou hélice quádrupla, quem sabe quíntupla, que é a ideia de você conectar para que um ecossistema de inovação seja pujante a diferentes atores, a academia, governo, empresas privadas, a própria comunidade. Então, vejo que tem sim um desafio específico em Petrópolis pelo fato do território abarcar uma cidade, não uma comunidade específica. Em Petrópolis, especificamente, para quem não está familiarizado, foram, se não me engano, 101 projetos contemplados no Pista como um todo, os 5 territórios, Rocinha, Maré, Cidade de Deus, Alemão e Petrópolis. Em Petrópolis são 22 e cada um desses projetos receberá, nas próximas semanas, algo entre R$100 mil e R$300 mil, né? Um pouco menos, né? Porque eu vi... Ninguém pegou a totalidade. Mas o edital ele foi publicado para que as pessoas fizessem suas propostas de projetos mais ou menos, né, até R$300 mil. E aí em Petrópolis 22 foram contemplados. Desses 22, a grande maioria acabou propondo que o projeto fosse implementado em uma comunidade ou favela específica, que é o Alto Independência, aqui próximo, né, no Quitandinha. Então, há um desafio da gente não pensar o Pista como prédio, como estrutura física, muito mais como esse termo que eu entendo que é abstrato, mas de conexão, de um parque que precisa olhar para todas essas hélices da inovação e também, sobretudo, entendendo que o Pista é um movimento que começa de baixo para cima, ele não é vertical, ele é horizontal, que a gente possa usar os nossos recursos em prol de fazer conexões de fato prósperas e relevantes para as pessoas. Sobre essa reflexão de a gente está começando e os desafios, eu acabei de terminar o meu mestrado em Gestão e Estratégia pela Rural e lá me dediquei a estudar política pública, né? E uma das coisas um dos conceitos que eu me confrontei, que me fazem muito refletir em relação ao estudo de política pública, o impacto de políticas públicas, como o Pista, que tem recurso da FAPESP, que é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, da SEAS, que é a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o PNUD, né? Eu sou contratado pelo PNUD, que é um braço da ONU, para poder coordenar esse parque, tal qual a ISA. Uma das coisas um dos conceitos que eu me confrontei e que eu fico refletindo em relação ao potencial dessas políticas públicas é uma historinha que até conto aqui brevemente, se a gente tiver tempo, a origem desse termo, né? Tem nome para isso, que é o efeito cobra. Essa ideia de você propor uma solução que, na verdade, pode atrapalhar ou agravar o problema e não resolver o problema. Ele começou lá na época em que a Índia era colônia britânica, e aí basicamente o governo na época lá do que se tornou Nova Delhi tinha um problema de muita cobra no ambiente urbano, e aí eles bolaram uma política pública dando incentivo para as pessoas, os indianos, capturarem as cobras e entregarem no posto de coleta e seriam remunerados para isso. O que aconteceu? Não é só no Brasil, em outros lugares também tem muita gente criativa, então os indianos começaram a criar cobra em cativeiro para poder levar no posto de coleta e serem remunerados. Quando o governo percebeu isso, tirou o programa do ar e aí as cobras passaram a não ter valor nenhum mais. O
que a galera que estava criando cobra em cativeiro para ganhar uma grana fez? Devolveu as cobras para a rua. Resultado, no final do programa, tinha mais cobras na rua do que menos. O efeito iatrogênico. Exatamente. Então, os economistas se apropriaram desse termo, né? Então, o efeito cobra é esse termo para ilustrar quando você propõe uma solução que, na verdade, piora o problema e não resolve o problema. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque é uma das coisas que eu tenho pensado muito, né, em relação a políticas públicas que, muitas vezes, podem atrapalhar mais do que ajudar. E aí ouço e vejo o Pista muito na direção certa, porque já tem aprendizado sendo incorporado, né? Será que se a gente der o nome errado e chamar o programa de favela inteligente, isso não pode, na verdade, afastar as pessoas e não trazê-las para perto? Porque eles começam a questionar, por que estão chamando, a gente não é inteligente? Será que quando a gente contempla muito mais projetos de fora, e aí esses projetos entram na comunidade, exploram, vão embora, isso, na verdade, não afasta as pessoas e pode ser mais nocivo e não benéfico para a comunidade? Foi isso que aconteceu na Rocinha, no primeiro momento. O nome não adaptado e muitos projetos que aplicaram eram de fora do território. Esse edital que a gente faz parte, você vai ver massificamente o território participando, porque eles se organizaram e a gente fez uma história. Então, vai ter esse pedacinho aí de não pertencimento, é normal, mas depois você vai ver o território se movimentando e falar assim, não, deixa que eu tomo conta acho que a gente faz esse momento de conflito. Eu preciso confrontar para as pessoas começarem a reclamar. E é esse efeito cobra. Eu vou te devolver a fala, mas já pedindo para, além de você finalizar, já deixar a tua mensagem final, que a gente acabou de estourar o tempo, e vou pedir para as meninas uma frase, alguma mensagem final para a gente poder caminhar. Beleza. A reflexão que eu queria deixar é essa, né? Que nós, como Chapéu Pista, governo, sei que tem formuladores de política pública aqui, legisladores, executivos, pessoal da comunidade, que a gente esteja sempre atento para que as políticas públicas formuladas não virem efeito cobra. E eu estou muito animado para que o Pista não seja um caso desses, porque eu vejo muita gente boa envolvida, interessada em fazer realmente uma contribuição para que o nosso ecossistema de inovação em Petrópolis e no estado do Rio como um todo floresça. Tenho muita expectativa de que Petrópolis vire um case no Pista para que isso seja replicado em outros territórios. Meu tempo esgotou. Por fim, queria dar os parabéns ao Serratec pela iniciativa. Também dizer que eu fico muito feliz de ver a tradução simultânea em Libras, né, língua brasileira de sinais. Vejo pessoas que estão se beneficiando dessa tradução, e achei muito legal quando você falou de fazer um churrasco, fazer uma feijoada, um samba. Adorei quando falou a palavra samba, então que a gente consiga incorporar mais o termo samba para a gente ver muita coisa legal acontecendo ali. Samba. Eu quero muito agradecer, Thaís. A gente se conheceu há pouco tempo e obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. A gente sabe como foi um corre para chegar aqui, fazer para minha vinda aqui. Fico muito feliz mesmo e espero. A gente vai fazer aqui a minha vinda não seja só essa. Eu quero estar mais presente aqui e Thali sabe disso, e tentar trazer todo o material que foi produzido na Rocinha para Petrópolis e fazer o que está produzindo lá. Eu adorei as informações que aqui acontecendo, a gente fazer lá também, levar para os outros territórios. Acho que o Pista tem isso, da gente poder fazer essa costura de conhecimento que está acontecendo. Petrópolis está mais adiantada nessa área de tecnologia, um pouco mais avançada, que esses territórios como a Rocinha, Maré, CDD, Alemão, precisa. Então, a gente fazer esse matches aí que a gente é possível. Pessoal, eu agradeço o convite, me senti muito honrada, impactada, entender que meu projeto está alcançando novos patamares. Peço que me sigam nas redes sociais, se vocês adoram a fofoca, contarei tudo o que aconteceu dentro do Pista lá. Então é Mina_Docorte. E eu vou contar tudo como uma boa novela e uma boa fofoca para vocês, os perrengues de fazer uma elaboração de projeto e a execução dele. Muito obrigada, pessoal. Bom, brilhamos. Eu vou
Você falou do pessoal da intérpretes de Libras, né? Eu muitas vezes vou para o evento, eu adoro ficar vendo vocês. Mas eu acho muito expressivo. Parabéns, obrigada. Fala samba na tua fala para você ver o que acontece. Hã? Usa a palavra samba na tua fala para você ver o que Samba. acontece. Ah, que linda! É isso, então é muito maravilhoso a gente poder ver a diversidade, né? Então, e de como que os vocabulários têm poder, têm força, têm potência. A gente vai convidar vocês para o próximo painel aqui, mas ali atrás vai acontecer um matchmaking. Né? A gente vai para a parte de trás, vai trazer as empreendedoras e empreendedores do Pista Petrópolis, com a Júlia, com a Isa, também poder conversar um pouco mais sobre essa experiência. E para finalizar, eu ia dizer que o Pista, esse conceito de parque fechado já era, né? O próprio Serratec tem um conceito de parque aberto. Então, o Pista é um conceito em rede. E é sobre isso, né, que a gente está aqui conversando e falando. Então, entrego aí o próximo passo para vocês. E mais uma vez... é um parque de pessoas. E aí, pessoas é rede, vai tá em movimento. costurando tudo. É isso aí. Obrigada e até a próxima.